tá? Então, eu consigo ver, então, em que regiões aqui, por exemplo, a fase sólida para esse componente hipotético aqui existe, a fase líquida existe e a fase gás ou vapor existe, tá bom? Essas curvas aqui, olha só, que a gente chama de curvas de equilíbrio, elas são, elas separam, na verdade, as diferentes regiões do diagrama, né? E elas são como se fossem fronteiras, né? Delimitando, então, né, em que regiões de P e T cada fase vai existir, vai estar em equilíbrio. Ao longo dessas linhas aqui, então, a gente tem duas fases em equilíbrio. Então, olha só, ao longo dessa linha, que separa as fases sólida e líquida, eu tenho as duas fases coexistindo ao mesmo tempo. Exatamente em cima dessa linha, as duas fases coexistem, estão em equilíbrio. Da mesma forma, essa linha aqui separa o sólido do gás. Então, exatamente ao longo dessa linha aqui, as duas fases estão em equilíbrio. Elas coexistem, ΔG igual a zero. E aqui, professor? A mesma coisa. Olha só, é uma curva de equilíbrio que separa as regiões líquida e gasosa. Então, exatamente em cima dessa linha, eu tenho as duas fases coexistindo em equilíbrio. Então, em cada região do diagrama, P é igual a 1. Mas ao longo dessas linhas, P vai ser igual a 2. Eu vou ter duas fases em equilíbrio. Nessas curvas de equilíbrio, então, que são as fronteiras que separam, então, as diferentes regiões desse gráfico aqui, que é muito importante, a gente sempre vai se referir a ele como diagrama de fases. Alguns outros conceitos são importantes, e eu vou relembrar, porque em algum momento vocês já devem ter visto esse conceito, vocês, desculpa. O primeiro deles, né, é a pressão de vapor, né? O que que é a pressão de vapor? É a pressão, na verdade, que o vapor exerce, né, quando está em equilíbrio com seu líquido. Então, mais uma vez, eu tenho um líquido aqui em equilíbrio com seu vapor, a pressão desse vapor aqui é o que a gente chama de pressão de vapor do líquido, né? E é característico para cada substância. Então, a água tem uma pressão de vapor, o CO2 tem uma pressão de vapor, o etanol tem uma pressão de vapor, o benzeno tem uma pressão de vapor e assim por diante, tá? Como é que a gente avalia, então, a variação dessa pressão de vapor? Qual que é o equilíbrio que a gente está estudando aqui? Ora, é o equilíbrio líquido-vapor. Então, eu vou olhar para a curva de equilíbrio líquido-vapor, ou líquido-gás. Olhando essa curva aqui, olha só, ela me diz que para essa substância hipotética aqui, a pressão de vapor, ela aumenta com a temperatura. Olha só, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor desse líquido hipotético aqui, tá bom? E isso é o que acontece com praticamente todas as substâncias. Por exemplo, a água, né? Quanto maior a temperatura, maior é a pressão de vapor desse líquido. E aí está relacionado justamente à origem entrópica, né, da pressão de vapor. Porque, na verdade, a pressão de vapor ela é uma espécie de medida da tendência que um líquido tem de maximizar sua entropia passando para o estado gasoso. Né? Toda transformação ocorre com aumento da entropia do sistema ou do universo, né? Como vocês viram lá na segunda lei da termodinâmica. Então, quando a gente aumenta a temperatura, como a gente está aumentando o grau de desordem molecular, aumentando a entropia, a gente aumenta ainda mais, então, a pressão de vapor, né? Que nada mais é do que a tendência que o líquido tem de passar para a fase de vapor e maximizar, aumentar ainda mais a sua entropia. Então, olhando nesse diagrama aqui, eu posso afirmar, sim, a pressão de vapor dessa substância aumenta com a temperatura, tá bom? E se for a pressão de vapor de um sólido, imagine só que eu tenho um sólido em equilíbrio com seu vapor. Então, a gente vai olhar para essa curva de equilíbrio aqui, ó, o equilíbrio sólido-gás, ou sólido-vapor. Nesse caso aqui, ele também me mostra que, olha só, a pressão de vapor do sólido aumenta com a temperatura, tá bom? Bom, então um conceito importante de se revisitar é esse de pressão de vapor. A gente sempre vai analisar os diagramas, e aí, aumenta ou diminui, por quê, qual é a característica especial que esse líquido tem, e se a gente tiver um sistema multicomponente, a gente vai avaliar isso tudo no andamento da disciplina, tá? Outro conceito importante também de se investigar é a temperatura, né, o ponto de ebulição, né? Então, imaginem só, a gente tem um líquido aqui que começa a ser aquecido num sistema aberto. Então, um becker, um copo com água, qualquer coisa do tipo, né? A gente sabe que à medida que a gente começa a aumentar a temperatura, esse líquido começa a se vaporizar, né? As moléculas da superfície, elas se vaporizam primeiro, né? Porque elas estão interagindo menos fortemente, já que elas não são rodeadas por todos os lados por vizinhas. É diferente de uma molécula que está aqui no seio da solução. Então, as primeiras moléculas da superfície começam a passar para o estado gasoso ou para o estado vapor, né? Então, a sua pressão de vapor começa a aumentar,
né? Na temperatura em que a pressão de vapor desse líquido, então, se iguala à pressão externa, que pode ser a pressão atmosférica, né? A vaporização acontece, então, com toda essa massa de água aqui. Então, ferve, tudo passa para o estado líquido, desculpa, para o estado vapor, tá bom? Então, essa temperatura de ebulição é a temperatura no qual a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa e todas essas moléculas aqui, então, passam para o estado vapor, tá bom? É curioso, né, esse fato de ter um efeito de superfície bastante importante aqui, né? As moléculas da superfície vão primeiro. É por isso que, por exemplo, a gente coloca um copo com água na pia da nossa casa lá e deixa uns 2 dias. A gente volta lá e a água evaporou. A gente fica pensando, mas como é que evaporou? Não está fazendo 100 graus aqui nessa cozinha, como é que essa água evaporou? Porque, na verdade, as moléculas da superfície, como elas têm menos vizinhas, elas interagem menos umas com as outras. Então, elas passam mais facilmente para a fase vapor, né? Então, aos poucos vai evaporando. Para evaporar de uma vez, aumenta a temperatura, mas aos pouquinhos ela vai evaporando também, tá? Mas a temperatura de ebulição é quando tudo evapora de uma vez, tá? E isso acontece quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, tá? E isso a gente avalia também olhando aqui a curva do equilíbrio líquido-vapor, né? É aqui que a gente vê, então, né, como é que varia a temperatura de ebulição, tá? Então, a gente vê, olha só, que a temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Então, à medida que eu aumento a pressão, eu aumento também a temperatura de ebulição de um líquido. É por isso, né, que a água ferve em diferentes temperaturas, dependendo da região do planeta que a gente está. Né? Se a gente estiver ao nível do mar, a água ferve em uma temperatura. Se a gente estiver lá no Machu Picchu, lá no Peru, ela ferve em outra temperatura. Claro que são pequenas variações, de alguns poucos graus, né? Não é uma variação grande, mas é significativa, justamente por conta dessa relação diretamente proporcional aqui, né? A temperatura de ebulição normal é a temperatura de ebulição quando a pressão externa é igual a 1 atm, tá bom? Porque às vezes vocês encontram isso nos livros e a temperatura de ebulição normal é igual à temperatura de ebulição. Na verdade, está definindo um pouco mais, é a condição de contorno. Veja bem, a temperatura de ebulição quando a pressão externa é 1 atm. É só uma condição de contorno que às vezes vocês vão encontrar nos livros, tá? Bom, uma coisa bastante interessante é que se a gente tiver sem pressão externa, ou seja, num ambiente completamente fechado, isolado, a gente não tem ebulição. Então, imaginem só que eu tenho aqui um sistema fechado com água líquida. Esse sisteminha aqui, letra A. Tá pequenininho aqui, mas acho que vocês conseguem ver. E aí, então, eu começo a aumentar a temperatura dessa ampola. Imaginem só que é uma ampola lacrada que tem água aqui dentro, né? À medida que o líquido vai sendo aquecido, como não existe pressão externa, não tem como ele escapar para fora, o que acontece é que a massa específica, ou a densidade, se vocês preferirem, do vapor ela vai aumentando, o vapor vai ficando cada vez mais rico em água, enquanto que a massa específica do líquido vai diminuindo. Chega um ponto onde as massas específicas do vapor e do líquido, elas se igualam. Então, a gente tem um sistema mais ou menos desse jeito aqui, ó. A gente não consegue ver uma superfície, ou seja, uma interface, uma borda, uma fronteira, que separa bem o que é líquido e o que é vapor. Fica realmente difícil de ver. Esse é um fenômeno bastante interessante. Vocês podem até procurar na internet, no YouTube, quem quiser ver. Né, tem alguns experimentos virtuais que o pessoal mostra. Então, realmente, essa fronteira que separa as fases líquido e vapor desaparecem. Então, não é bem uma ebulição, já que a gente tem líquido e vapor coexistindo, tá bom? E esse ponto aqui, no qual isso acontece, né, ou seja, no qual as massas específicas
do líquido e do vapor, eles são iguais, a gente não consegue ver uma fronteira de separação entre as duas fases, ah, esse ponto ele recebe um nome específico e ele é chamado de ponto crítico. E ele é exatamente esse ponto aqui do diagrama. Olha só, o finalzinho da curva de equilíbrio